Olá, bom dia a todos. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2018. Hoje é uma quarta-feira e como hoje é o último dia do mês, devemos ler os provérbios que vai até o 31. O ideal é que leiamos provérbios sempre pela manhã e o provérbio do dia. O provérbio vai do 1 ao 31. Porém, o mês que não tiver 31 dias, devemos ler o provérbio até fechar o mês, ou seja, o provérbio hoje vamos ler do 28 até o 31, ok? Então iniciando, provérbio 28, provérbios antitéticos, fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. O homem pobre que oprime aos pobres é como chuva que a tudo arrasta e não deixa trigo. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha seu pai. O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez. Mas os íntegros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio sabe sondá-lo. Quando triunfam os justos, há grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Como o leão que ruge e o urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. O filho falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. O homem carregado do sangue de outrem fugirá até a cova, ninguém o detenha. O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavra sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. O homem fiel será cumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz, não é pecado, companheiro é do destruidor. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Provérbio 29. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra,
Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. O rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. O homem que lisonjeia seu próximo arma-lhe uma rede aos passos. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e se regozija. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Se o homem sábio discute com o insensato, quer este se encolerize, quer se ria, não haverá fim. Os sanguinários aborrecem o íntegro, ao passo que, quanto aos retos, procuram tirar-lhes a vida. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio afinal lhe a reprime. Se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. O pobre e o seu opressor se encontram. O pobre e o seu opressor se encontram, mas é o Senhor quem dá luz aos olhos de ambos. O rei que julga os pobres com equidade firmará o seu trono para sempre. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Corrija teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, não obedecerá. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Se alguém a mimar o escravo desde a infância, por fim ele quererá ser filho. O iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma, ouve as maldições e nada denuncia. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. Para o justo, o iníquo é abominação, e o reto no seu caminho é abominação ao perverso. Provérbios 30. As palavras de Agur. Palavras de Agur, filho de Jaque de Massá. Disse o homem: fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Duas coisas te peço, não mas negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor?
ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Não calunies o servo diante de seu senhor, para que aquele te não amaldiçoe e fiques culpado. Daqueles que amaldiçoam seu pai, que não bendizem a sua mãe. Daqueles que são puros aos seus próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Daqueles quão altivos são os seus olhos e levantadas as suas pálpebras. Daqueles cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, Dá. Há 3 coisas que nunca se fartam, sim, 4 que não dizem basta. Elas são a sepultura, a madre estéril, a terra que se não farta de água e o fogo que nunca diz basta. Os olhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão e pelos pintões da águia serão comidos. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim, sim, há 4 que não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma donzela. Tal é o caminho da mulher adúltera, come e limpa a boca e diz: não cometi maldade. Sobre 3 coisas estremece a terra, sim, sobre 4 não pode subsistir. Sobre o servo quando se torna rei, sobre o insensato quando anda farto de pão, sobre a mulher desdenhada quando se casa, sobre a serva quando se torna herdeira da sua senhora. Há 4 coisas muito pequenas na terra que, porém, são mais sábias que os sábios. As formigas, povo sem força. Todavia, no verão preparam a sua comida. Os arganazes, povo não poderoso, contudo, fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo, marcham todos em bandos. O geco, que se apanha com as mãos, contudo, está nos palácios dos reis. Há 3 que têm passo elegante, sim, 4 que andam airosamente. O leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. O galo, que anda ereto, o bode, e o rei, a quem não se pode resistir. Se procedeste insensatamente em te exaltares, ou se maquinaste o mal, põe a mão na boca. Porque o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue, e o assolar a ira produz contendas. Provérbios 31. Conselhos para o rei Lemuel, palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e de suas fadigas não se lembrem mais. Abre a boca a favor do mudo pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. O louvor da mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como o navio mercante. De longe traz o seu pão.
É ainda noite, já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examinam a propriedade, adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Amém. Então nós devemos sempre finalizar. Esse foi o provérbio 31, lemos hoje o 28, 29, 30 e 31. E amanhã é dia 1º de março, retornamos ao provérbio de número 1 e assim por diante. Eu já faço isso já há mais de 5 anos e é maravilhoso a sabedoria e o entendimento que Deus nos dá. Todos tenham um ótimo e maravilhoso dia. Fiquem com Deus, fiquem na paz.